vacinar, campanha do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Então, a gente vai falar da importância da vacinação, com a campanha de multivacinação que já está acontecendo para crianças e adolescentes. E para isso, recebemos aqui no Diário Cast de hoje os promotores de justiça da comarca de Ipanema, Nayara Campos e Rodrigo Cerqueira. Sejam bem-vindos conosco. Obrigado, Noemi. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, doutora Nayara. Muito obrigada mais uma vez por nos receber e compartilhar esse espaço conosco numa campanha tão importante. A gente agradece para abrir esse bate-papo, falar mesmo do papel do Ministério Público na defesa da saúde também. Muitas pessoas às vezes não sabem que tem atribuições aí, diversos temas na área do Ministério Público e a saúde é uma delas. É isso? Com certeza, Noemi. Às vezes o lado que fica mais visível do Ministério Público acaba sendo criminal, sobretudo no Tribunal do Júri, mas o Ministério Público há muito tempo já no Brasil tem outras funções e relevantes funções, inclusive na área da saúde. A área da saúde é uma delas, assim como na área da criança e do adolescente também. Educação, entre outras aí. Entre outros. Então, o Ministério Público, em quase todos os temas, pelo menos em alguma parte desse tema, desses assuntos, abordam ou intervém. Sempre quando é ali prevista alguma hipótese de intervenção do Ministério Público. E foi justamente, Noemi, com esse viés na tutela da saúde, e doutora Nayara, por sua vez, na tutela da criança e do adolescente, que a gente passou a tratar de uma forma mais próxima a questão da vacinação, em especial o Bora Vacinar, que você já apresentou um pouquinho. E o Brasil sempre foi referência em imunização, só que a gente tem observado agora um movimento contrário desde a pandemia. Algumas pessoas estão tendo medo da vacinação. Historicamente, a gente sempre foi aí visto como um grande exemplo para o mundo. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Pois Noemi, o Brasil, na verdade, é referência, já foi, sempre foi e continua sendo referência nacional no que tange aos programas de vacinação. Então, desde 1973, o Brasil já concebeu um programa nacional de imunização que traz no seu calendário nacional e anual vacinas de rotina que são aplicadas a diversos segmentos da população brasileira, e aí desde criança, adolescente, recém-nascidos, passando pelos adultos, idosos e gestantes. Para você ter uma noção, Noemi, são cerca de 20 vacinas de rotina, 17 delas para crianças e adolescentes, 5 para adultos e 3 especificamente para gestantes. Né? Claro que algumas dessas vacinas abrangem mais de um desses grupos. Mas o importante é que o Brasil desenvolveu, desde 73, veja só, tem quase 50 anos, um programa abrangente, que abrange aí, que abarca aí 200 milhões de pessoas e que é muito efetivo. E não por outra razão, o Brasil erradicou diversas doenças, né, que eram que são gravíssimas, que traziam prejuízos enormes para a população. Eu cito, por exemplo, a poliomielite, que até hoje, felizmente, está erradicada por hora na nossa população, e também, por exemplo, o sarampo. Agora, como você bem destacou inicialmente, uma mudança de discurso, às vezes uma mudança de cultura que tem se ensaiado no Brasil, pode trazer o rebaixamento dessa cobertura vacinal e gerar um risco da volta de doenças que já estão erradicadas. E aqui, Noemi, eu não faço terrorismo, não. Isso já aconteceu, por exemplo, com relação ao sarampo, que em 2016 estava erradicado aqui no Brasil, e em 2019 voltou a aparecer de uma forma mais importante como doença. Então é muito importante que a gente continue vigilante com relação à vacinação e que a gente reforce a necessidade da vacinação para toda a população brasileira. Sim. E até acrescentando, essa situação do sarampo era uma doença que já estava erradicada, voltou a causar inclusive mortes, né? E nós estamos novamente em risco com a questão da poliomielite, que antigamente nós tivemos uma campanha de vacinação bem difundida, né? A gente até chegou a comentar do Zé Gotinha. Talvez por passar o tempo e hoje as gerações atuais não terem vivenciado a questão da paralisia infantil, deixaram de vacinar os filhos. E hoje a gente está correndo novamente o risco
de voltar a ter sintomas e a disseminação na população da poliomielite. Teve uma redução da vacinação significativa e que faz a importância dessa campanha do Bora Vacinar, que é de fomento, de estímulo aos municípios para conscientizar novamente a população, não só na questão da poliomielite, do sarampo, mas de todo o conjunto, né, de vacinas que inclusive são recomendadas pela OMS. Não é uma criação, uma instituição unicamente brasileira. São vacinas que são recomendadas de forma mundial. E as fake news são um desafio muito grande nessa questão da conscientização dessas pessoas, né? Com certeza. Para além dessa mudança de cultura, mudança de comportamento que tem sido proposto por uma parcela da sociedade, tem também as fake news, né? E aí, quando a gente fala de fake news, a gente fala não só de informação falsa, efetivamente, inventada, mas também muitas vezes de uma informação que pode até ser verdadeira, mas que descontextualizada ou utilizada de uma maneira maldosa pode induzir um comportamento anti-vacina, anti-vacinação. Então é importante que a gente cada vez mais esclareça, mostre os benefícios da vacinação, não só para aquela pessoa que está tomando a vacina, mas para toda a população. A vacinação, o programa de vacinação, ele não é uma ação de apenas uma pessoa, não é uma ação individual. Ela depende da adesão e da ajuda de todos nós em conjunto. Porque não adianta nada eu, Rodrigo, tomar vacina, Nayara tomar vacina, você, Noemi, tomar vacina se o meu vizinho não toma vacina. Porque ele vai ficar doente, e aí outras pessoas podem também ficar doentes, vai se disseminando a doença, até que a gente possa chegar numa endemia ou numa pandemia, como a gente já teve, não só, e aí eu não falo só com relação à Covid, que foi o fato mais recente, mas diversas outras doenças que já acometeram a população mundial de uma maneira de maior proporção. Então é preciso que a gente, na medida do possível, sempre esclareça as dúvidas que eventualmente possam surgir. Até porque eu acho que boa parte desse movimento, das pessoas que não, às vezes, têm alguma resistência com relação à vacina, na verdade tem dúvida a respeito de algumas dessas informações. Então, falando em dúvidas, a gente vai esclarecer uma aqui de início. O pai ou o responsável, ele é obrigado a levar o filho para vacinar? Bom, aí já entra numa situação mais da área da infância e juventude, que é mais específico da minha promotoria, Noemi. E sim, os pais são obrigados a vacinarem as crianças contra as doenças que são elencadas pelas autoridades sanitárias, né? Tanto a Constituição Federal estabelece o dever dos pais em cuidar dos filhos e dar prioridade aos direitos dos filhos, e também o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê de forma muito clara e específica a obrigação de vacinação das crianças. E as vacinas que são aplicadas às crianças são aquelas elencadas pelo Plano Nacional de Imunização, né? Inclusive, o que trouxe até um pouco mais de polêmica é a questão da vacina do Covid-19, que foi incluído no Programa Nacional de Vacinação para Crianças também. De toda forma, inclusive o STF, ainda que já haja a lei dispondo a obrigatoriedade, o STF também já deliberou sobre a obrigatoriedade dos pais vacinarem as crianças. Não pode usar nenhuma desculpa ou motivo filosófico, religioso, para não vacinar essas crianças. A gente percebe que o direito da criança, ele é superior e precisa ser tutelado. O Rodrigo falou das questões de doenças infecto-contagiosas, que são uma questão de saúde pública. Mas ainda que não haja a doença infecto-contagiosa, né, que vai passar de uma pessoa para outra, as doenças que são preveníveis, elas fazem parte do direito à saúde e direito à vida daquela criança. Caso o pai esteja negligente ou omisso com esse direito, o Ministério Público pode intervir, porque é uma obrigação também do Estado e da sociedade cuidar com esse direito. E até nesse ponto, Noemi, até para explicar um pouquinho melhor o Bora Vacinar, é justamente nesse contexto aí, nesse conjunto de ideias, né, de um lado, a queda da cobertura vacinal, né, as pessoas
não aderindo a mais com tanto vigor, digamos assim, ao programa de imunização, e de outro lado a gente vendo as crianças e adolescentes, sobretudo, muitas vezes em risco, porque não recebem essa vacinação, é que o governo do estado de Minas Gerais, né, em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais, concebeu esse programa chamado Bora Vacinar, que na verdade nada mais é do que um programa de estímulo à vacinação. E para isso criou-se 2 selos, né? O selo ouro e o selo prata, para premiar os municípios que conseguem atingir determinadas metas relativas à vacinação. Então, para aqueles municípios que conseguem atingir todas as metas relativas à vacinação, e aí falando do calendário nacional de vacinação, que a Nayara mencionou, eles recebem, portanto, então o selo ouro. E aqueles municípios que conseguem atingir pelo menos esses percentuais em 10 vacinas desse calendário, recebem aí também, de outro lado, o selo prata. E é um programa bem legal, Noemi, porque quando um município ganha esse selo, faz-se todo uma comemoração, um evento justamente para reconhecer o esforço daquele município na implementação de política pública para conseguir melhorar os percentuais, a cobertura vacinal daquele determinado município. Então é nesse bojo então, que o Ministério Público encampa esse programa, se alia ao Estado de Minas Gerais para que a gente consiga melhorar a saúde, e aí sobretudo das crianças e adolescentes até 15 anos, que é o grupo prioritário, que a doutora Nayara vai depois até explanar de uma maneira mais específica, mas que também, como eu disse, né, também procura atingir todas as outras pessoas que estão em volta dessa criança e do adolescente, né? Então, funcionários de escola, pais e mães, né, responsáveis, enfim, todos aqueles que também, eventualmente, não tenham tomado aquela vacina, vão poder também se beneficiar do programa, receber aquela vacina nesse período e ajudar na cobertura vacinal. E lá na comarca de Ipanema, os municípios eles estão fazendo dever de casa direitinho? Olha, a gente teve surpreendente 3 selos prata na comarca de Ipanema no último ano. Os municípios de Taparuba, Conceição de Ipanema e Pocrane, todos atingiram o selo prata. E nós fizemos uma reunião recente, colocamos fogo lá no pessoal, colocar uma disputa, Ipanema, né? Para ver quem é que vai pegar o topo do pódio dessa vez e quem que vai sair na frente, porque é uma campanha, assim, para além da questão, né, de imunização, de fato, das crianças, dos adolescentes, temos também a campanha da gripe, né? A gente frequentemente vê todo o inverno a dificuldade que é alcançar todos os idosos, a meta de idosos, e nós podemos auxiliar também nessa campanha da priorização da campanha de vacinação infantil, também para atingir os outros públicos, como o Rodrigo falou, inclusive idosos, gestantes, entre outros. E aí a gente está usando esse selo também para fomentar as gestões municipais, porque é um importante prêmio, né, para aquela gestão que se sensibiliza, que se adere ali a todas as medidas, as prevenções necessárias para atingir essa vacinação do maior número de pessoas possíveis. Então, a gente falando melhor do papel das escolas, a gente tem um Programa Nacional de Vacinação nas escolas públicas, não é isso? Sim. Para escolas públicas, hoje existe uma lei, né, já impondo a obrigatoriedade da vacinação nas escolas públicas ou que recebam recursos públicos, seja de educação infantil ou fundamental. Mas para aquelas escolas particulares também que manifestem interesse em aderir à vacinação na escola, e inclusive assim, a gente pede a sensibilização dos diretores de escola, coordenadores de escola, para que manifestem esse interesse e levem para o bojo da sua escola também essa vacinação. Basta entrar em contato com o secretário de saúde e ajustar o dia, o horário, né, o número de crianças e possível alvo, número de crianças a serem vacinadas, para levar essa campanha de vacinação para dentro das escolas. E aí, dentro das escolas, a escola, assim, na verdade, ela é um importante fomentador de várias políticas públicas, né? A gente não poderia deixar de fora, embora de forma obrigatória para as escolas públicas, mas a gente sabe o quão importante é esse dever e esse papel das escolas.
de conscientização e combate às fake news, disseminação de informações de qualidade. E a escola ela pode exigir a carteira de vacinação para matrícula ou rematrícula? Essa aí é uma polêmica, né? A escola, ela pode exigir na matrícula o fornecimento do cartão de vacina. No entanto, não pode obstaculizar o acesso ao ensino em razão da matrícula, da carteira de vacinação eventualmente incompleta. O que pode ser feito é a escola ter acesso a essa carteira de vacinação e, a partir daí, começar uma orientação aos pais, comunicação ao Conselho Tutelar e, eventualmente, até a Promotoria da Infância e Juventude, para a gente começar o acompanhamento dessa família e acompanhamento do Programa Nacional de Vacinação daquela criança. Mas a gente não pode negar o acesso à escola com base na carteira de vacinação. Compreendi. E aí, trazendo agora para os postos de saúde. Se eu cheguei para vacinar meu filho, não tem a vacina no posto, como proceder? Cobrar do seu gestor a vacina. Mas, de forma mais prática, né? O Bora Vacinar, como a gente explicou, é um programa, é um esforço que ocorre, sobretudo, agora nesse período de 4 a 29 de novembro. Então, o período do programa que se desenvolvem as principais ações é justamente do dia 4 ao dia 29. Então, todos os municípios já estão cientes da necessidade de atender a população de uma maneira mais especial nesse mês. É claro que a gente pode verificar uma determinada dificuldade, um caso pontual ou outro, mas aí cabe justamente ao secretário de saúde, junto lá ao governo e o Ministério Público cobrando de outro lado que haja vacina lá no posto para que as pessoas possam receber. É muito importante que a pessoa que vá até o posto, que tome a decisão, né, de tomar a vacina, que ela chegue lá e realmente consiga tomar a vacina, né? Não bata lá nas portas do posto de saúde e receba a notícia de que não vai, que volta outro dia, talvez semana que vem vai chegar. Então é muito importante que os municípios também adotem ações para que isso consiga se implementar. E todas essas ações justamente pressupõem esses selos, né, que são concedidos. Então precisam se organizar justamente para que tenha a vacina lá no posto. E aí, Noemi, uma atenção mais especial que eu acho relevante também citar é o dia D, né, da vacinação. Então, a campanha se desenvolve do dia 4 ao dia 29 de novembro, né, com ações especiais com relação à vacinação. E no dia 23, no sábado, a gente tem o chamado dia D, que é a grande mobilização em todo o estado de Minas Gerais, em todos os municípios, para que ocorra de uma maneira mais massiva, com mais atenção, essa vacinação, para que as pessoas efetivamente vão até o posto e tomem a decisão, né, em conjunto de tomar a vacina. Mas é claro que nos dias anteriores também será possível tomar qualquer um dos imunizantes, né, que estão previstos lá no calendário nacional de imunização. E até por isso também o Ministério Público, de outro lado, sobretudo lá em Ipanema, né, Nayara, nós dois somos promotores de justiça de Ipanema, nós fizemos algumas reuniões com a rede, que a gente fala, né, que são os secretários de saúde, de educação, assistência social, conselho tutelar, os diretores de escolas públicas e particulares, para que a gente consiga, em primeiro lugar, sensibilizá-los da importância do programa e da necessidade também deles adotarem um planejamento, deles conceberem, né, deles criarem um planejamento para que tudo possa ocorrer 100%, certinho, e a pessoa, quando chegar lá no posto de saúde, tem a vacina, que ela tem a informação de qual é o posto que ela pode ir, que horas que ela pode ir, que ela vai poder tomar a vacina certinho. Para a gente destacar aqui, tem uma faixa etária prioritária, né? Tem. Nós temos a faixa etária prioritária, que é de crianças e adolescentes até 15 anos, que são alvo, né, dessa campanha nas escolas, mas a campanha não se restringe às crianças e adolescentes, né? Então, todos os imunizantes serão oferecidos e basta os pais ou os avós, enfim, gestantes, né, que tenham interesse em procurar o posto de saúde ou a escola que tenha, né, que eventualmente esteja fazendo a vacinação. E essa vacinação não vai se restringir só nas escolas, enfim. Nós temos os projetos, né, do Vacimóvel,
Em Ipanema não temos o Vacimóvel, mas é possível que, por exemplo, Caratinga ou alguns outros municípios aqui tenham. E outras medidas que também a gente está fomentando. Por exemplo, a análise pelo gestor municipal de estender o horário de funcionamento dos postos de saúde, ou capacitação dos agentes comunitários, por exemplo, zonas rurais, que às vezes têm um acesso mais difícil, e agora até a gente comentando dos acessos à zona rural, sim, estradas de chão. Os gestores municipais têm que prever ações para que essa vacina chegue até aquela população, né, que às vezes vai estar com um acesso mais difícil à sede da cidade ou do distrito. Tudo isso faz parte desse projeto Bora Vacinar, que não se restringe a simples campanha para inglês ver, como a gente diz, né? Nós incentivamos ações concretas pelos municípios para que aquela vacina que às vezes estava em falta, os municípios comprovem o que vocês municípios estão fazendo para pegar essa vacina junto ao governo do estado. Está em falta, mas vocês já buscaram essa vacina? Tal município, tal distrito tem um acesso mais dificultoso. Vamos fazer um planejamento de pegar um carro da saúde que tem acesso, um carro 4x4 e ir até aquela localização que choveu e não tem como as pessoas virem até o centro de vacinação, ou até o dia D. Pode ser que os municípios estabeleçam ações nas praças, ações de conscientização, enfim. Tudo isso um fomento em rede, como a gente disse, e não é unicamente uma atuação da área de saúde. Nós estamos aqui, promotor da saúde, que é o Rodrigo, e eu, promotora da educação e da infância e do adolescente. Por quê? Porque nada se faz sozinho, né? Então, da mesma forma, a campanha de vacinação, o alvo prioritário é a questão da saúde, a saúde da infância e juventude. E como que a gente vai abordar essas famílias? Porque a gente não vai abordar unicamente a criança. Nós temos que abordar todo o contexto familiar dessa criança, né, e adolescente. Uma situação que é muito importante de ser divulgada, uma condicionante, né, inclusive, do Bolsa Família. Para que as famílias recebam regularmente o Bolsa Família, é necessário que as crianças estejam matriculadas e frequentes nas escolas e também com o calendário de vacinação atualizado. Então, se as crianças estiverem sem o calendário de vacinação, sem a carteirinha completa, a Secretaria de Assistência Social vai comunicar isso ao programa Bolsa Família, e as famílias podem ter suspenso esse benefício. Então, tudo isso é uma ação em rede. Então, agentes comunitários, conselhos tutelares, né, que atuam de forma muito próxima da população, precisam orientar essas famílias para que, muito mais do que não perder o benefício, elas se conscientizem da importância que é a vacinação infantil, inclusive que é muito responsável pela redução da mortalidade infantil. Não precisa ter medo de vacinar, né, gente? Não precisa. Zero. Inclusive, a doutora Nayara lá no dia vai estar lá, né? No dia dele. Prometi que eu vou dar meu bracinho, às vezes até a perninha, né? Que é mais gordinha. Porque eu mais precisar, né, doutora Nayara? Porque eu até brinquei com o pessoal assim, depois que minha mãe parou de tomar conta de mim, às vezes a gente acaba esquecendo, né? De cuidar da própria saúde. E, de fato, nós adultos precisamos também nos vacinarmos. E né? Pode ver aí, pessoal que tá em casa aí, você, Noemi, se for parar para olhar na carteira de vacinação, provavelmente vai ter alguma vacina faltando ali. Nem que seja uma febre amarela, um negócio assim. Alguma coisinha vai ter. Falando em febre amarela, Noemi, acho que já estava aqui também. Eu me lembro quando teve uma febre amarela, né? Assim, bem, aqui na região, bem divulgada, né? Porque a questão dos muriquis, enfim, da gente ficar virando noite no posto de saúde para receber a vacina de febre amarela. Todo mundo desesperado. Só vai no sufoco, né? Só vai no sufoco. Como é que pode? E não precisa, né? Se conscientizar e aproveitar então o programa. Se organizar direitinho é o melhor. Resolve tudo, né? Então aproveita aí essa época, vai logo, toma essa vacina de febre amarela e já tira mais essa pendência aí da vida. Coloca tudo em dia, né? Se organiza e bora para 2025 com tudo certinho, né? Isso aí. Nós agradecemos aos promotores pela participação. A gente abre espaço agora final para considerações de vocês. Quer acrescentar alguma coisa? Considerações finais aqui.
Só encaminhando então para o final, convocar realmente a população, o pessoal da região, e aí mais especificamente, né, o pessoal da comarca de Ipanema, então municípios de Ipanema, Conceição de Ipanema, Taparuba e Pocrane, para que vá ao posto de saúde, vacine, aproveite essa época em que está todo mundo mobilizado para vacinação, e vá efetivamente ao posto de saúde. Não só no dia 23, se não puder no dia 23, vai antes, nos outros dias, enfim, importante é vacinar você, seu filho, enfim, todas aquelas pessoas que vocês amam, porque vacinação, mais uma vez, é saúde, é proteção e não prejuízo à saúde. E em qualquer, acho que caso de dúvida, né, Nayara, é importante procurar as informações, seja do município ou até mesmo do Ministério Público. Então, coloco o Ministério Público também à disposição da população, especialmente no que tange à saúde, para que a gente consiga superar mais esse desafio com relação à vacinação. Sim. Uma situação que eu gostaria também de esclarecer por último, Noemi, que nós falamos da obrigatoriedade, né, de vacinação das crianças e adolescentes. Nós temos algumas formas de responsabilização desses pais que não quiserem, né, de forma reiterada, não querem vacinar as crianças, os adolescentes, mas não é esse o nosso foco. O nosso foco é realmente a conscientização, a disseminação de boas práticas, de boas informações, de informações de qualidade, para que a população se convença da importância da vacina, que todas as famílias vejam a importância de vacinar suas crianças. Não por medo de uma repressão, não por medo de uma multa ou por medo de perder o Bolsa Família, né? Mas que de fato vejam a importância disso, a redução da mortalidade infantil, a redução do número de doenças infecto-contagiosas, inúmeras doenças que foram erradicadas e que nós corremos o sério risco de voltar a tê-las, né? Por uma simples bobeira, que às vezes é a falta de informação ou ficar reproduzindo informações que a gente não sabe de onde vieram. Então, busquem conhecer, procurem os postos de saúde, tirem as dúvidas e vamos lá para a vacinação. Bora vacinar. Bora vacinar. Então, você que está assistindo a gente, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar bastante. Vamos mobilizar todo mundo aí, então, hein? Bora vacinar. Bora vacinar. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.